Olá, galerinha do quinto ano! Vamos iniciar a nossa aula de Geografia. Estamos na unidade 2, capítulo 2, página 64, o processo de urbanização no Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica. Hoje falaremos sobre cidades sustentáveis. 2008 foi um verdadeiro divisor de águas. Não me refiro aqui à crise financeira mundial, mas sim ao fato de que em algum momento nesse ano, pela primeira vez na história da humanidade, mais pessoas moravam em áreas urbanas do que em áreas rurais. Essa informação pode te surpreender. Afinal, no Brasil, desde meados da década de 60, a população já vivia em sua maioria em ambientes urbanos. Em 2010, já eram cerca de 85%. Estudos indicam que até 2030, cerca de 6 em cada 10 pessoas ao redor do globo viverão em cidades. Em 2050, essa expectativa é de 2/3 da população mundial. O futuro está, portanto, nas cidades. Se por um lado as cidades são eixos de ideias, comércio, cultura, ciência e produtividade, concentrando 70% do PIB global em apenas 2% da superfície terrestre, por outro, as altas taxas de densidade demográfica e o crescimento desordenado acarretam diversos problemas, como aqueles relacionados ao transporte, à poluição, aos resíduos e à segregação. Para se ter uma ideia, 60% do consumo global de energia, 70% das emissões de gases de efeito estufa e 70% da produção de resíduos advém das cidades. Além do mais, a concentração fundiária e a segregação de diferentes grupos são problemas que afetam desde cidades de países desenvolvidos até aquelas de países de menor desenvolvimento relativo. A comunidade internacional, atenta à importância das cidades e às suas contradições, vem se esforçando para promover a criação de ambientes urbanos economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos, ou seja, sustentáveis. A Habitat 3, realizada em Quito, no Equador, em 2016, é um dos principais esforços nesse sentido. A conferência reuniu representantes de todos os países membros da ONU, além de representantes da sociedade civil, pesquisadores e demais interessados. Nela foi aprovada a nova Agenda Urbana, um documento intergovernamental que deverá guiar políticas de desenvolvimento urbano nos próximos 20 anos. As diretrizes do documento dialogam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular com o objetivo de número 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. É a primeira vez que temos um indicador para esse tema. Se você quiser saber mais sobre os ODS, o IBGE Explica tem uma série especial sobre eles. Confira! Tanto para a nova agenda urbana como para o ODS 11, as cidades devem ser espaços que agreguem as pessoas e gerem sinergia, que garantam o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, além de acesso a serviços básicos, e que tenham sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e eficientes. No contexto de mudanças climáticas, a resiliência é um fator essencial. As cidades sustentáveis devem estar preparadas para prevenir ou mitigar os danos de catástrofes ambientais. Enfim, devem ser capazes de resistir às intempéries. Ninguém deve ser deixado para trás. O processo de construção de cidades sustentáveis deve levar em conta todos os níveis sociais e prestar especial atenção às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiências e idosos. A coordenação entre os governos nacionais, por meio de auxílio financeiro e técnico, e entre os governos nacionais e seus respectivos governos subnacionais e locais, além de demais atores relevantes, é essencial para a consecução desses objetivos. O monitoramento do processo tem importância central para o alcance das metas. Nesse sentido, o conhecimento e as ferramentas geográficas permitem regionalizar os indicadores internacionais, adaptando-os à realidade nacional e permitem fazer comparações em diferentes
diferentes escalas, o que é muito importante para representar o território nacional e a realidade dos estados e municípios. No Brasil, o IBGE está envolvido na produção de grande parte dos dados que nortearão políticas públicas voltadas ao cumprimento das metas estabelecidas pela ONU. Assim, no Atlas Nacional Digital do Brasil 2017, você encontrará um caderno temático sobre cidades sustentáveis. Nele há mapas que abordam questões relativas ao tratamento de resíduos sólidos nos municípios, à preservação de patrimônios materiais e imateriais, ao tempo gasto no deslocamento para o trabalho, à existência de plano diretor e à presença de unidades de defesa civil, entre outros indicadores. Curtiu o assunto? Na descrição você encontrará links para o Atlas Digital e para alguns dos documentos tratados no vídeo. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Nos vemos em breve. Vamos compreender o que é taxa de urbanização e reconhecer o crescimento da população urbana no Brasil. Quando falamos em população urbana, estamos falando das pessoas que vivem na cidade, que hoje, atualmente, a maior parte da população brasileira vive em cidades, mas nem sempre foi assim. Em 1940, de cada 10 brasileiros, 69 viviam no campo. Isso significa que a maior parte da população brasileira era rural, ou seja, vivia nos interiores. A população urbana ultrapassou então a população rural no período de 1960 a 1970. Desde então, a urbanização brasileira cresceu rapidamente. Observe o gráfico da população rural e a população urbana dos anos de 1940 a 2015. Em 1940, você observa aí que a população chegava a 69%, sendo a população rural, e a população urbana era apenas de 31%. Já em 2015, a população urbana chegou a 85%, enquanto a população rural apenas de 15%. Observe aí como a população urbana ultrapassou a população rural nestes períodos. Ressaltando que a região sudeste foi a primeira a apresentar a diminuição da população rural, o que ocorreu isso na década de 1960, como você pode ver aí no gráfico. A modernização da agricultura e intensificação da industrialização na região sudeste a partir dessa década explica essa dinâmica populacional. Em algumas regiões, a diminuição da população rural não foi tão rápida e intensa, devido ao recebimento de fluxos migratórios no campo ou pela menor intensidade do êxodo rural, reflexo de uma industrialização e modernização da agricultura menos intensas. De modo geral, a população brasileira apresenta grande crescimento territorialmente concentrado e a continuação do processo de urbanização. Na página 65, nós vamos estudar a taxa de urbanização brasileira. Mas o que é essa taxa de urbanização? Ela expressa a concentração da população nas cidades e temos também o crescimento urbano, que está relacionado ao aumento das áreas das cidades. Então, vamos lá acompanhar. A taxa de urbanização corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas, ou seja, nas cidades, de determinado lugar em relação à população total desse lugar. Essa taxa mostra o grau de concentração da população nas cidades. Então, este é o conceito de urbanização brasileira, que é a concentração da população nas cidades. No Brasil, a taxa de urbanização era de quase 85% em 2015,
segundo o IBGE. Isso quer dizer que de cada 100 habitantes, 85 vivia em áreas urbanas.